bem com você? Sejam novamente muito bem-vindos, todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão, ok? Vamos estudar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Fico muito contente que você está visualizando esse vídeo, que você está deixando o seu joinha, o seu like, para me ajudar o canal. E o canal está crescendo, graças a Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre aquela passagem onde Jesus amaldiçoa aquela figueira quando ele estava ali com os seus discípulos lá na região de Jerusalém. Vamos entender um pouco mais sobre aquilo. Tudo bem? E antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e ative o sininho das notificações. Vamos à palavra de Deus. Marcos 11, 12 e 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E por fim, Marcos 11, 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Essa passagem nos traz uma reflexão importante. Por que o Senhor Jesus Cristo, que conhecia todas as coisas, que sabia todas as coisas, ele tinha todo o discernimento do nosso Deus, ele passou por aquela figueira que a Bíblia mesmo relata que não era a época de frutos e amaldiçoou ela? Por que Jesus fez isso? E diz a palavra que a figueira foi tão amaldiçoada que a palavra de Jesus tem tanto poder que ela secou até as raízes, até as suas raízes, elas se secaram. Mas por que isso aconteceu? Será que Jesus simplesmente ficou com raiva ou estava com fome porque não tinha fruto na figueira? Isso é uma coisa que faz a gente pensar e faz a gente estudar também. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela tem um significado. Tudo que acontece na Bíblia, tudo que Deus inspirou as pessoas para que fossem colocado ali, tem um significado. Nós devemos, antes de questionar a Jesus porque ele fez aquilo, estudarmos um pouco sobre os figos e sobre a figueira. E pasmem, a figueira, ela é uma planta, ela é uma árvore que dá os seus frutos junto com a folhagem. Apesar da narrativa bíblica que ter acontecido em março e as figueiras só dariam os seus frutos em junho, a Bíblia nos relata que aquela figueira já tinha a folhagem. E sendo assim, como ela já tinha aquela folhagem, ela teria que ter frutos. Os frutos teriam que vir ali, estarem juntos ali com aquela folhagem. Por isso que Jesus ficou frustrado. Ele viu uma figueira frondosa, bonita, cheia de folhagem, mas sem nenhum fruto. Então essa é a razão de ele ter amaldiçoado aquela figueira. Isso nos traz uma lição muito importante em nossas vidas. Isso nos mostra que para Deus o que vale é o nosso coração. Para Deus o que vale não é a forma que nós nos portamos ali diante de um culto, na igreja, você ficar ajoelhado ali na frente do altar, você ficar jejuando, você ficar em vigília noite e dia, na frente dos irmãos, na frente das pessoas, na frente da sociedade. E quando você sai daquele templo, daquele local, você se transforma na pessoa mais vil que existe. Você dá razão à sua natureza. Você começa a ser uma pessoa maldizente, você começa a ser uma pessoa que trata mal os seus semelhantes, você é uma pessoa que trata mal a sua esposa, os seus filhos, você é uma pessoa dado ao vício do jogo, da bebida, do cigarro que seja, ou de qualquer outra substância entorpecente. Ou seja, você não é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Toda aquela folhagem que você tem dentro lá do culto, dentro da igreja, da mesma forma que aquela figueira não vale nada.
E da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo amaldiçoou aquela planta, Deus te amaldiçoa também. Porque Deus vê que você não serve a Ele de coração, que os seus frutos não são válidos. Você não frutifica, você simplesmente aparenta uma folhagem, algo externo, algo para o povo ver. Da mesma forma que antigamente Jesus condenou os fariseus e os escribas por distorcerem a lei mosaica. Dessa mesma maneira Deus te condena. Deus não vê em você algo bom. E por isso muitas coisas ruins podem acontecer na tua vida. Porque se você fala que é um servo de Deus, um filho de Deus, servo que eu falo nas suas atuações perante o mundo, você deve servir a Deus. Como? Você deve mostrar uma conduta compatível ao verdadeiro cristão. A sua folhagem, aquilo que você mostra dentro daquela igreja, dentro daquele culto, daquele templo, deve vir carregada de frutos, da mesma maneira que uma figueira, que a figueira representa Israel, e da mesma maneira que a figueira dá o seu fruto junto com a folhagem, você também deve frutificar na palavra de Deus. Você deve mostrar ao mundo os frutos do Espírito Santo. A sua conduta, você deve ser uma pessoa mansa e humilde de coração. Você deve amar ao próximo como a ti mesmo. Você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus na tua vida. Então, antes de nós questionarmos na Bíblia, mas por que isso aconteceu? Você deve se perguntar, mas para que isso aconteceu? E não questione a sabedoria de Deus, porque você, eu, a nossa vã inteligência é algo inútil, é um pozinho de areia, é um grãozinho de areia perto da sabedoria e da majestade do nosso Deus. Saiba que Ele tem os olhos em toda a terra. Ele é o único que é onisciente, onipresente e onipotente. Não há outro igual a Ele. E tudo o que Ele faz é perfeito. Todas as linhas que foram postas na Bíblia por Ele, por inspiração do Espírito Santo, é perfeito, é carreado de perfeição, porque vem dEle. Então que possamos a cada dia mais estudarmos a palavra de Deus, não somente lermos e ficarmos questionando, mas ir a fundo. Hoje nós temos uma ferramenta valiosa que ninguém teve na época de Jesus e muito tempo depois mesmo ninguém teve, que é a internet. Está com dúvida sobre alguma coisa da Bíblia? Procure no Google. Mesmo que a gente saiba que é uma ferramenta que pertence à elite mundial e trabalha para o mal, pode ter certeza que Deus, Ele consegue os seus meios para te informar do que você precisa. Peça a orientação do Espírito Santo que você vai conseguir chegar ao entendimento daquilo que você está lendo. E saiba que uma figueira valorosa, uma figueira verdadeira, ela dá os seus frutos junto com a folhagem. Ela não é só algo aparentemente bonito. Ela tem conduta, ela tem algo de significativo dentro dessa planta que são os seus frutos. O que é uma figueira sem os figos? Nada. Para que serve? Para nada. Então, que possamos a cada dia mais ser como uma figueira verdadeira, não como uma figueira como a essa que o Senhor Jesus amaldiçoou, mas que possamos frutificar no Espírito Santo, para que todo mundo veja que nós somos filhos e filhas de Deus. Tudo bem? E se você ainda não se entregou a Cristo, faça isso nesse momento, enquanto ainda dá tempo. Busque a Deus em primeiro lugar, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Busque as coisas lá do alto, em primeiro lugar. Não coloque as coisas desse mundo em primeiro lugar na tua vida. Seja uma verdadeira figueira abençoada por Deus. Não uma que pode ser amaldiçoada porque não tem serventia nenhuma. Ok? Essa é a palavra que eu tenho para nós todos hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.